Capítulo 1. O que os olhos contam antes da boca. Fiquei olhando para ela alguns segundos sem dizer nada. A gente aprende com o tempo a ler as pessoas antes de falar. É um hábito que a estrada ensina. Você vê muita coisa passando pelo para-brisa e vai aprendendo a distinguir o cansado do desesperado, o mentiroso do perdido, o perigoso do simplesmente infeliz. Não é dom, é só repetição. E anos, e muita coisa que a gente viu e preferia não ter visto. Ela era jovem, 30 anos, talvez um pouco menos, cabelos escuros presos de qualquer jeito, escapando pelos lados em mechas que o vento colava no rosto. O vestido era simples, daqueles de algodão florido que as mulheres do interior usam no dia a dia, mas estava com a barra rasgada e o ombro sujo de terra avermelhada, como se ela tivesse caído ou se jogado contra alguma coisa. Os pés descalços estavam vermelhos de poeira. Ela devia ter corrido bastante, mas eram os olhos que não deixavam dúvida. Não era aquele medo de quem se perdeu numa estrada ou ficou sem gasolina. Era outro tipo, o tipo que vem de dentro, que sobe devagar do estômago, que a pessoa carrega junto com ela como uma mochila cheia de pedra. Era o medo de alguém que conhece muito bem o que está deixando para trás. "A senhora está bem?" Perguntei com a voz mais calma que consegui. Pergunta boba. Ela claramente não estava bem, mas às vezes a gente faz a pergunta certa só para dar à outra pessoa uma abertura. Ela olhou para mim, depois olhou para a estrada atrás do caminhão, varrendo o horizonte com os olhos de quem conta os segundos. Quando voltou o rosto para mim, a resposta que saiu não foi palavra nenhuma. Foi uma lágrima, só uma, que escorregou pelo lado do rosto e sumiu no canto da boca. "Me leva." A voz saiu rouca, como quem estava guardando o choro faz tempo. "Por favor, para qualquer lugar. Preciso sair daqui." Fiz uma pausa, do tipo longa. Lá dentro do peito tinha aquela conversa de sempre. "Walter, não é problema seu. Walter, você não conhece essa mulher. Walter, já deu trabalho demais para você na vida, não vai buscar mais." Mas ao mesmo tempo, eu me lembrei de uma coisa que meu pai dizia quando eu ainda era menino e ele ainda estava aqui. "Filho, tem hora que o certo cansa de esperar que a gente chegue até ele e resolve aparecer na sua frente." Não sei se era exatamente isso que ele quis dizer, mas era o que vinha na minha cabeça naquele momento. "Entra", falei. "Mas entra logo porque o sol vai sumir rápido e eu não quero ficar parado aqui no escuro." Ela não precisou ouvir duas vezes. Deu a volta na frente do caminhão e subiu pelo lado do passageiro com uma agilidade que me surpreendeu um pouco, considerando o estado em que estava. Fechou a porta, colocou as mãos no colo e ficou olhando para a frente, rígida, como quem ainda não acredita que conseguiu. Eu larguei a embreagem devagar e o caminhão começou a se mover. Por um bom tempo, nenhum dos dois disse nada. O motor fazia aquele barulho constante que eu já nem escuto mais de tanto ouvir. A estrada seguia reta, cortando o cerrado dos dois lados, aquelas árvores tortas e baixas que a gente vê pelo interior de Goiás, tão feias e tão bonitas ao mesmo tempo, como se a terra tivesse inventado uma forma própria de existir que não pede licença para ninguém. O sol estava quase sumindo no horizonte agora, deixando o céu com aquela cor de brasa apagada que só dura uns minutos antes de virar roxo. Ela continuava olhando para o retrovisor externo do lado dela, observando. "Não tem ninguém atrás de você", disse, sem tirar os olhos da estrada. "Já faz uns 5 quilômetros que tô de olho. Estrada limpa." Ela respirou fundo. Não foi alívio completo, mas foi alguma coisa. "Como a senhora se chama?" perguntei. Ela demorou para responder. Não muito, mas o suficiente para eu perceber que estava pensando na resposta. "Rosane." "Rosane." Repetiu o nome baixinho, como quem confirma. "Eu sou o Walter." Ela acenou com a cabeça, mas não disse mais nada. Deixei o silêncio ficar ali por um tempo. A gente fica tentado a preencher o vazio com conversa, mas às vezes o silêncio é o único lugar onde certas pessoas conseguem respirar. Aprendi isso também na estrada.
Às vezes você dá mais carona para alguém ficando quieto do que falando. Passamos por uma placa de madeira torta fincada na beira da estrada. Pires do Rio, 48 quilômetros. Conhecia bem aquela região. Tinha passado por ali umas dezenas de vezes ao longo dos anos, levando carga para o sul de Goiás. Sabia onde tinha posto, onde tinha oficina, onde tinha um boteco que servia um frango caipira decente para quem tivesse tempo de parar. Você tem família em alguma cidade por aqui? Tentei de novo com cuidado. Ela virou o rosto para mim. Foi a primeira vez, de verdade, que ela me olhou com atenção. Não o olhar rápido e desconfiado de antes. Um olhar que ficou. Não, pausa curta. Não tenho família aqui, não. E para onde você precisa ir? A pergunta ficou no ar. Ela abriu a boca, fechou, olhou para as mãos no colo, onde os dedos estavam entrelaçados com força, os nós dos dedos quase brancos de tanto apertar. Havia um arranhão fino no antebraço esquerdo. Não era coisa grave, mas era recente. A pele ainda estava avermelhada ao redor. Longe, disse ela, por fim. Preciso ir longe. Acenei com a cabeça como se aquilo fosse um destino normal. Tô indo para Itumbiara. Passo por Pires do Rio, Caldas Novas, Morrinhos. Se você quiser, te deixo em qualquer uma dessas cidades. Tem rodoviária, tem pousada, tem gente. Ela ficou em silêncio por um momento. Tá bom, disse. Obrigada. A palavra saiu com um peso diferente do comum. Não era a obrigada rápida de quem agradece por educação. Era o tipo que carrega alguma coisa embaixo, que foi guardado por muito tempo antes de conseguir sair. O céu foi escurecendo devagar. As primeiras estrelas apareceram acima do cerrado, enquanto o caminhão engolia os quilômetros com aquela paciência de quem não tem pressa com o horizonte. Liguei os faróis. A luz abriu um corredor amarelo na frente da gente e os insetos começaram a aparecer em torno do facho, zigue-zagueando como loucos. Aquele espetáculo de sempre que só quem vive na estrada aprecia sem ter que pensar. Eu estava com fome. Estava cansado e tinha uma mulher desconhecida sentada ao meu lado com um segredo que ela ainda não tinha me contado. Mas tinha uma coisa que eu sabia com certeza. Aquela viagem para Itumbiara não ia ser igual às outras. Capítulo 2. O que o silêncio esconde. Tem um tipo de silêncio que descansa e tem um tipo que pesa. O silêncio dentro daquele caminhão era do segundo tipo. Não era ruim necessariamente. Era tenso, como aquela hora antes da chuva quando o ar fica parado e os pássaros somem e a gente sente que alguma coisa vai acontecer, mas ainda não sabe o quê. Eu dirigia com os olhos na estrada e ela ficava ali, no banco do passageiro, com o corpo ligeiramente virado para o lado da janela, olhando a escuridão do cerrado passar. De vez em quando, ela olhava para o espelho externo, sempre para o espelho. Depois de uns 40 minutos assim, resolvi quebrar aquilo de um jeito que não assustasse. Você comeu alguma coisa hoje? Ela virou devagar. O quê? Comida. Você almoçou, jantou, comeu alguma coisa? Ela pensou, como se a pergunta exigisse uma memória que estava guardada num lugar difícil de alcançar. Não me lembro, disse. Puxei o braço e alcancei o banco de trás, sem tirar os olhos da estrada. Minhas mãos encontraram a bolsa de lona que eu carregava sempre comigo. Toquei na embalagem do biscoito de polvilho, naquele pacote amassado que eu tinha comprado num posto lá atrás, ainda pela manhã. Joguei no colo dela com cuidado. Come. Não é grande coisa, mas é alguma coisa. Ela olhou para o pacote por um segundo, como quem está prestes a recusar por educação. Depois abriu. Comeu 3 biscoitos seguidos em silêncio, devagar, com aquele cuidado de quem está com fome, mas não quer demonstrar. Eu fingi não estar prestando atenção. Você faz isso sempre? Ela perguntou sem olhar para mim. O quê? Para pegar estranho na estrada. Pensei antes de responder. Não sempre. Pausa. Mas às vezes a gente vê uma coisa e o corpo para antes da cabeça mandar. Ela ficou quieta, mastigando devagar. Você podia ter ido embora, disse ela. Você parou o caminhão e podia ter ido embora do mesmo jeito. Podia, concordei. Vi você no retrovisor correndo atrás. Não consegui pisar no acelerador.
Ela não disse nada mais sobre isso, mas alguma coisa no ombro dela relaxou 1 milímetro. Foi pequeno, mas eu vi. Passamos por um vilarejo tão pequeno que não tinha nem placa com nome. Só umas casas de barro cor de areia, um bar com uma lâmpada amarela pendurada do lado de fora, 2 cachorros dormindo na calçada. A luz fraca do bar passou pela janela do caminhão como um clarão rápido e sumiu, de volta à escuridão. "Você mora por aqui?" perguntei. "Morava?" ela corrigiu, com uma firmeza que não precisava de explicação. Entendi que aquele morava fechava uma porta. Não forcei. Uns quilômetros depois, sem que eu tivesse perguntado mais nada, ela falou sozinha. "Faz 4 anos que eu moro nessa região. Vim do Maranhão." Pausa. "Vim atrás de uma pessoa." Ela disse aquilo olhando para a estrada à frente, como se estivesse contando para o para-brisa e não para mim. "E a pessoa não era o que parecia ser", completou. Eu não disse nada. Às vezes a melhor resposta é não dar resposta nenhuma, só deixar o espaço aberto para o que precisa sair. "Não precisa me contar nada", disse com cuidado. "Não sou obrigado a saber de nada, só preciso saber para onde você quer ir." Ela virou o rosto para mim de novo. "Por que você é assim?" "Como assim?" "Assim." Ela gesticulou vagamente com a mão. "Cuidadoso. A maioria dos homens que eu conheço, quando encontram uma mulher sozinha na beira da estrada à noite, a primeira coisa que fazem é perguntar tudo logo de uma vez." Dei um meio sorriso. Aprendi que a estrada conta as histórias no tempo dela. Não adianta forçar. Ela ficou me olhando por um momento. Depois voltou o rosto para a janela. Foi perto das 8 da noite que o caminhão começou a dar problema. Não foi de repente. Foi aquele aviso gradual que um motor dá quando algo não está bem. Aquela hesitação pequena, quase imperceptível, que só quem conhece o veículo de cor consegue sentir. Senti a vibração mudar de qualidade por uma fração de segundo. Olhei o painel. A temperatura estava subindo devagar, mais do que devia. "Tem algum problema?" ela perguntou, percebendo que eu tinha ficado tenso. "Talvez. Vou precisar parar daqui a pouco para dar uma olhada." Ela ficou quieta, mas eu vi as mãos dela apertarem o pacote de biscoito. "Não é nada sério", disse, mais para acalmá-la do que por certeza. "Mas não posso ignorar." Uns 3 quilômetros adiante, avistei um ponto largo na beira da estrada, daqueles lugares onde os caminhoneiros costumam parar quando precisam descansar ou resolver alguma coisa. Tinha os restos de uma fogueira velha no chão, umas garrafas de plástico largadas na grama, uma árvore grande que fazia sombra mesmo à noite, enorme contra o céu estrelado. Encostei o caminhão devagar e desliguei o motor. O silêncio que entrou foi diferente do silêncio da estrada em movimento. Era mais pesado, mais cheio. O cerrado à noite tem seus próprios sons, grilos em coro constante, sapo cantando lá longe, o vento passando pelas folhas das árvores com aquele sussurro que parece respiração. "Vou dar uma olhada no motor. Fica dentro." Desci com a lanterna. Fui até a frente do caminhão e abri o capô. O calor que subiu era forte, aquele bafo de metal quente que a gente sente antes mesmo de ver. Iluminei o motor com a lanterna, vasculhando com os olhos em busca do problema. Demorou uns 2 minutos para encontrar. A mangueira do radiador estava com uma rachadura pequena, perto de uma das abraçadeiras. Estava vazando água devagar, o suficiente para fazer a temperatura subir. Não era o fim do mundo, mas também não era coisa para ignorar. Fui até o compartimento de ferramentas e peguei a fita veda-rosca e a fita isolante que eu sempre carregava. Solução temporária, mas suficiente para chegar até Pires do Rio, onde teria uma oficina aberta ou pelo menos um lugar para dormir e esperar o dia. Estava enrolando a fita na mangueira quando ouvi a porta do caminhão abrir. Rosane desceu e veio até mim, abraçada nos próprios braços contra o fresco da noite. "É grave?" "Não, dá para consertar por agora. Chego em Pires do Rio sem problema." Ela ficou parada do meu lado, olhando o motor como quem não entende nada, mas quer entender alguma coisa. "Você quer segurar a lanterna para mim?" Ela estendeu a mão e segurou.
Apontou o facho de luz exatamente onde eu precisava, sem que eu precisasse pedir de novo. Trabalhamos assim por uns 10 minutos. Ela segurando a luz, eu ajustando a fita ao redor da mangueira, os dois sem falar muito. Lá, de vez em quando, ela desviava a lanterna para a estrada, varrendo a escuridão nos dois sentidos. Eu fingia não ver, mas via. Quando terminei, fechei o capô e me endireitei. Limpei as mãos no pano velho que eu guardava no bolso traseiro. Ela me devolveu a lanterna e os dois ficamos ali parados por um momento, lado a lado, na beira da estrada, olhando para o céu que estava completamente aberto acima da gente, cheio de estrelas daquele jeito que só aparece longe das cidades quando não tem luz artificial competindo. Você viu isso? Ela disse baixinho, olhando para cima. Vejo sempre, respondi, mas nunca cansa. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa que ficou comigo. Faz muito tempo que eu não fico parada olhando para cima. Não era lamento, era constatação, daquelas que a pessoa faz quando percebe que passou um tempo comprido de cabeça baixa sem perceber. Entramos de volta no caminhão. Liguei o motor. A temperatura estava normal agora. Larguei a embreagem e voltamos para a estrada. A noite estava funda e Pires do Rio ainda estava a quase meia hora dali. Rosane tinha terminado os biscoitos e estava com o pacote vazio dobrado entre os dedos, aquele gesto mecânico de quem precisa das mãos ocupadas para não pensar. Eu estava prestes a falar alguma coisa sobre o posto onde a gente ia parar, quando ela disse, sem aviso, com aquela voz de quem finalmente se cansa de guardar, "Ele vai me procurar." Não precisei perguntar quem era ele. E quando ele não me achar em casa, ela continuou olhando para a frente, ele vai perguntar para as pessoas do lugarejo. Alguém vai ter me visto entrar no seu caminhão. Alguém sempre vê. Deixei o silêncio ficar ali por 2, 3 segundos. Esse alguém é perigoso? Perguntei. Ela não respondeu de imediato, mas a forma como os dedos dela apertaram o pacote vazio até amassá-lo completamente já era resposta suficiente. Capítulo 3. O que fica entre uma palavra e outra. Pires do Rio apareceu lá na frente como um borrão de luz laranja no horizonte escuro. Cidades do interior têm essa coisa. De longe parecem maiores do que são. A luz delas se espalha pelo céu de um jeito desproporcional, como se a cidade quisesse ocupar mais espaço do que o corpo dela comporta. De perto, são sempre menores, mais silenciosas, mais humanas. Ruas calmas, casas com grade na janela, cachorro latindo de longe, padaria fechada com a grade arriada. Era quase 9:30 da noite quando entrei na cidade. Parei num posto que eu conhecia, daqueles de beira de estrada que ficam abertos a noite toda, porque sabe que caminhoneiro não tem horário. A luz fluorescente do teto era forte demais depois de tanto tempo no escuro da estrada. Pisquei um pouco ao descer. O frentista veio com aquele passo vagaroso de quem já está no fim do turno. "Abastece completo", pedi. "E tem café aí dentro?" "Tem sim, moço, quentinho." Olhei para Rosane, que tinha descido do caminhão e estava parada ao lado, abraçada em si mesma, olhando para a rua como quem mapeia a saída. "Vamos tomar um café", disse. "Você precisa." Ela não recusou. O interior do posto tinha aquele aspecto de sempre. Balcão de fórmica, geladeira de bebida com a porta grudenta, prateleira com salgadinho pendurado, televisão ligada no canto passando um programa que ninguém estava assistindo. Uma funcionária de avental amarelo estava encostada no balcão, olhando o celular. Nos sentamos num banco de madeira perto do balcão. A mulher do avental trouxe 2 cafés sem que a gente pedisse tamanho ou açúcar. Colocou na mesa com um gesto acostumado e voltou para o celular. Aqui ninguém pergunta muito. Caminhoneiro aparece com acompanhante à noite. A funcionária já viu de tudo e não quer saber de nada. Rosane segurou o copo de plástico com as 2 mãos. O calor do café subia em vapor fino. Ela fechou os olhos por um segundo com o copo perto do rosto, como quem precisa daquilo mais do que eu imaginava. "Fica mais à vontade", disse em voz baixa. "Aqui ninguém te conhece." Ela abriu os olhos e me olhou. "Você falou isso como se fosse simples."
Não falei que era simples. Falei que era verdade. Ela deu um meio sorriso torto que durou menos de um segundo. Mas existiu. Era o primeiro. Tomei meu café em silêncio, olhando para a televisão sem prestar atenção. Um repórter falava de alguma coisa em Brasília, aquelas notícias que sempre parecem urgentes e no dia seguinte já ninguém lembra. O barulho baixo do televisor e o do motor do caminhão lá fora, que o frentista ainda estava abastecendo, eram os únicos sons. Foi ela quem começou, devagar, sem eu pedir. O nome dele é Gilmar. Pausa. A gente se conheceu em São Luís faz 5 anos. Eu tinha acabado de perder minha mãe e estava num momento que qualquer pessoa que chegasse com um gesto de atenção ia parecer salvação. Ele chegou assim. Eu não disse nada, só ouvi. No começo era tudo certo. O tom era plano, como quem está recitando algo que já ensaiou mentalmente muitas vezes. Ele trabalhava em fazenda, falou que ia me trazer para cá, que ia ser vida nova, casa nossa, coisa boa. E eu vim, larguei o que eu tinha no Maranhão, que já não era muito, mas era meu. Pausa curta. Aí a gente chegou aqui e foi ficando claro que o Gilmar que eu conheci em São Luís não era o Gilmar real. Olhei para ela de lado. Ele bate em você? A pergunta saiu direta, sem rodeio. Não tinha como perguntar de outro jeito. Ela ficou em silêncio por um momento. Não era o silêncio de quem não quer responder. Era o silêncio de quem passou tanto tempo normalizando uma coisa que agora tem dificuldade de nomear ela em voz alta para um estranho. Não todo dia, disse por fim, como se isso fizesse diferença. Apertei a mão em volta do copo de café. Todo dia, um dia por semana ou uma vez por ano. Falei com cuidado. Continua sendo a mesma coisa. Ela olhou para a mesa. Hoje à tarde, eu tentei ir embora enquanto ele estava na roça. Peguei uma sacola com roupa e saí andando. 4 quilômetros até a estrada. Perdi o chinelo no meio do caminho e não voltei para pegar. Fez sentido então. Os pés descalços. O vestido limpo por cima, mas com a barra suja de terra. Ela tinha calculado a janela de tempo que tinha e saído andando sem olhar para trás. Onde está a sacola? Perguntei. Ela fechou os olhos por um segundo. Larguei na beira da estrada quando vi o caminhão se afastar. Precisei correr e a sacola pesava. Ficamos em silêncio. Lá fora, o frentista bateu na janela do caminhão e fez sinal de polegar para cima. Pronto. Olhei para a Rosane. Você tem alguém em algum lugar? Família, amigo, qualquer pessoa? Tenho uma irmã em Imperatriz. Voz baixa. Mas não falo com ela faz 2 anos. O Gilmar não gostava. Não precisei comentar sobre isso. Você tem celular? Ele ficou com o celular. Disse que era dele que tinha pago. Coloquei meu celular em cima da mesa, virado para ela. Liga para sua irmã. Ela olhou para o aparelho como se fosse uma coisa estranha. Agora? Tem hora melhor? Ela ficou olhando para o celular por um momento longo. Então estendeu a mão devagar, com aquele cuidado de quem pega uma coisa que pode quebrar. Pegou o aparelho. Olhou para a tela. Eu sei o número de cor, disse quase para si mesma. Com uma ponta de espanto, como se isso também fosse uma descoberta. Então liga. Ela discou. Esperou. E eu me levantei, fui até a prateleira de salgadinho e fiquei olhando as embalagens sem ver nada, só para dar a ela o espaço que aquele momento precisava. Ouvi a voz dela mudar quando a ligação atendeu, não ouvi as palavras, mas ouvi o tom, aquela mistura de alívio e vergonha que a gente sente quando entra em contato com alguém que ficou para trás. A voz começou firme e foi afundando devagar, e em algum ponto ali no meio eu ouvi ela engolir o choro com força, aquele som que a gente faz quando tenta segurar e não consegue completamente. Fiquei de costas olhando para o salgadinho. Comprei 2 pacotes que eu nem queria só para ter o que fazer com as mãos. Quando voltei para a mesa, ela estava desligando a ligação. Os olhos estavam vermelhos, mas o queixo estava firme. Devolve eu o celular sem dizer nada. Ela quer que eu vá para a Imperatriz, disse. Bom, mas ela mora longe. Eu sei onde fica a Imperatriz. Peguei o café que estava ficando frio. Não estou indo para lá, mas a rodoviária aqui em Pires do Rio tem ônibus para o Maranhão.
Você passa a noite em algum lugar seguro e amanhã cedo pega o ônibus. Ela me olhou. Você ia fazer isso? Já fiz mais do que isso por menos. Ela ficou quieta um momento. Por que você ajuda assim uma pessoa que você não conhece? A pergunta era genuína. Não tinha desconfiança nem provocação. Era a pergunta de alguém que passou tempo suficiente sendo maltratada para estranhar quando alguém age diferente. Mexi no copo vazio. Pensei em dar uma resposta curta, daquelas que fecham o assunto. Mas alguma coisa naquele posto de Pires do Rio, naquela luz fluorescente forte demais, com o televisor falando sozinho e a funcionária no celular, me fez responder com mais do que eu costumava dar. Meu pai foi caminhoneiro antes de mim. Comecei devagar. E ele me contou uma vez que numa viagem longa, no meio da madrugada, ele passou por uma mulher parada na beira da estrada com uma criança no colo. Era chuva, era escuro, era uma estrada sem nada por quilômetros, e ele não parou. Chegou no destino, descarregou, voltou pelo mesmo caminho horas depois. A mulher já não estava lá. Nunca soube o que aconteceu com ela. Pausa. Ele morreu com essa imagem na cabeça. Me contou antes de ir no hospital que essa era a coisa que mais pesava nele. Não os erros grandes. Era aquele momento pequeno em que ele podia ter parado e não parou. Rosane estava me olhando em silêncio. Então, quando eu vi você na beira daquela estrada, continuei. Não pensei em nada disso conscientemente. Só senti. Encolhi os ombros. Acho que carrego o arrependimento do meu pai, junto com o meu. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Lá fora, um caminhão passou na rua com aquele barulho que enche tudo. Aquele rugido que vai chegando de longe e vai embora, deixando a noite mais quieta do que antes. Qual é o seu arrependimento? Ela perguntou baixinho. A pergunta me pegou de surpresa. Não porque fosse invasiva, mas porque era exatamente a pergunta certa, feita pela pessoa certa, naquele lugar que parecia o lugar mais improvável do mundo para essa conversa acontecer. Olhei para a mesa, olhei para as minhas mãos, com as marcas da fita isolante ainda nos dedos, e pensei em responder, mas antes que eu abrisse a boca, o celular na minha mão vibrou. Número desconhecido. Código de área de Goiás. Olhei para a tela, depois olhei para ela. O rosto de Rosane tinha mudado completamente. Ela estava olhando para o celular na minha mão, com aquele medo de volta nos olhos. Aquele medo que eu pensei que o café quente e a ligação para a irmã tinham aliviado um pouco. Não tinha aliviado coisa nenhuma. Não atende, ela disse quase sem voz. O celular continuou vibrando na minha mão. Capítulo 4. O que a noite traz quando a gente não pede. Deixei o celular vibrar até parar. Ficamos os dois olhando para a tela como se o aparelho fosse uma coisa viva que precisava ser vigiada. Quando parou, o silêncio que voltou era diferente do anterior, mais carregado, como aquela pausa entre o raio e o trovão, quando você já sabe que o barulho vem, só não sabe com que força. Pode ser qualquer um, disse, mais para mim mesmo do que para ela. Rosane não respondeu. Ela estava com os olhos fixos na tela, esperando. 30 segundos depois, chegou uma mensagem. Não era de número salvo. Era aquele número desconhecido de código goiano. Abri e li em silêncio. Ei, amigo, vi um caminhão parar para pegar minha mulher na estrada. Placa XXX. Sei que é você. Só quero saber se ela está bem. Pode me ligar. Virei o celular para a Rosane. Ela leu. Vi a cor sair do rosto dela como água saindo de um copo que inclina devagar. Ele não sabe onde você está, disse com calma. Sabe a placa, mas não sabe onde você está. Ele vai descobrir. A voz estava baixa, mas firme. O Gilmar tem primos por toda essa região. Fazendeiro, peão, motorista, todo tipo de gente. Ele faz uma ligação e em meia hora sabe tudo o que aconteceu na estrada. Guardei o celular no bolso sem responder a mensagem. Então a gente não fica aqui. Me levantei. Vamos. Ela me olhou. Para onde? Daqui a 40 minutos tem Caldas Novas. Cidade maior, mais movimento, mais gente. Você passa a noite lá, amanhã cedo pega o ônibus antes do sol raiar. Até lá, ele não te acha. E se ele vier atrás do caminhão?
Deixa ele vir. Joguei dinheiro no balcão para pagar os cafés. Estrada é longa e eu conheço ela melhor do que ele. Ela ficou parada por um segundo, me olhando com aquela expressão de quem está fazendo um cálculo rápido sobre o quanto pode confiar numa pessoa que conheceu faz poucas horas. Sei que não é pouca coisa. Confiar num estranho quando todos os estranhos que passaram pela sua vida te ensinaram a não confiar é o maior esforço que existe. Ela se levantou. Vamos, disse. Saímos do posto e eu subi no caminhão rápido, dei a partida. Esperei ela fechar a porta e já saí devagar, pela rua de Pires do Rio, em direção à saída da cidade. A rua estava quase deserta. Um bar com mesa na calçada, 2 homens conversando sob uma luz amarela, uma moto parada na esquina com o motor ligado, o farol aceso. Olhei para a moto com atenção enquanto passei. O cara em cima estava de boné e não virou o rosto. Não era nada, provavelmente, mas a noite tinha me deixado desconfiado. Peguei a saída para a BR e o caminhão ganhou a estrada de novo. Rosane ficou em silêncio por um tempo, olhando pela janela. A noite do cerrado era fechada dos 2 lados, aquela escuridão densa entre as árvores que parece um muro. Os faróis abriam o caminho e a estrada surgia de dentro do escuro em faixas de asfalto que iam e vinham em curvas lentas. Você tem filhos? Ela perguntou de repente. A pergunta me surpreendeu pela simplicidade. Depois de tudo o que tinha acontecido nas últimas horas, ela quis saber de filhos. Não, respondi. Nunca casou? Nunca. Ela ficou em silêncio um momento. Como assim nunca? Disse sem julgamento, só curiosidade. A vida não foi nessa direção. Encolhi os ombros. Caminhoneiro solteiro é assim. A estrada vai comendo os anos e quando você olha para trás, já passou tempo demais para certas coisas. Mas você quis, alguma vez? Olhei para a estrada. A pergunta era simples e, ao mesmo tempo, era exatamente do tipo que abre uma porta que a gente passou anos mantendo fechada com cuidado. Aquele tipo de pergunta que só uma estranha feita no escuro consegue fazer, porque não tem história entre vocês dois, não tem julgamento acumulado, não tem nada além daquele momento. Teve uma vez, disse devagar, uma pessoa. Ela esperou. Ela se chamava Conceição. O nome saiu diferente de quando eu pensava nele sozinho. Saiu com mais peso, mais textura, como se a pronúncia em voz alta fizesse ele ocupar mais espaço no ar. A gente se conheceu quando eu tinha 32 anos, numa cidade do Tocantins, onde eu parei para consertar o caminhão. Ela trabalhava numa lanchonete perto da oficina. Fiquei 3 dias naquela cidade, esperando a peça chegar, e naqueles 3 dias eu tomei mais café do que tomei em toda a semana anterior. Rosane deu um sorriso pequeno. A gente ficou 2 anos assim. Eu passava por lá toda viagem que eu podia encaixar na rota. Às vezes não precisava nem passar por lá. Eu forçava o trajeto só para ter motivo de parar. Pausa. Ela falou em casamento. Eu disse que sim, que ia acontecer, que só precisava juntar um dinheiro, organizar a vida, encontrar um jeito de ficar mais parado. Fui empurrando, e fui empurrando. E um dia ela parou de esperar. O motor do caminhão enchia o silêncio. Ela arrumou outro? Arrumou. Um homem de lá mesmo, que podia chegar todo dia para jantar, que dormia na mesma cama toda noite, que estava lá quando ela precisava. Falei sem amargura. Já tinha passado do tempo da amargura. Eu não podia dar isso. A estrada não deixa. Ou a gente larga a estrada ou perde as pessoas. Eu não larguei a estrada. E você se arrependeu? Olhei para a estrada por um momento. Todo dia. Rosane ficou quieta. Lá longe, no alto do céu, um avião passava deixando um risco branco que a escuridão ia apagando devagar. Eu acompanhei o risco até sumir. Eu me pergunto às vezes, continuei, sem saber direito por que estava falando aquilo, se a solidão que eu tenho hoje é castigo ou consequência. Aí chego à conclusão que não faz diferença. O resultado é o mesmo. Não é castigo, disse ela, com uma firmeza que me surpreendeu. Olhei para ela de lado. É consequência, completou. Castigo pressupõe que alguém te julgou,
Consequência é só o que sobra das escolhas. E escolha você teve. Fiquei em silêncio. Era uma frase de pessoa que já pensou muito sobre a diferença entre punição e resultado. O tipo de pensamento que vem de noites compridas, sozinha, com os próprios pensamentos. Você é inteligente, disse, sem condescendência. Aprendi a pensar porque não tinha mais o que fazer, respondeu ela simplesmente. Foi então que vi os faróis. Apareceram no retrovisor do nada, como se o carro tivesse saído do escuro de uma virada de estrada. 2 faróis altos, espaçados, daquele jeito de caminhonete ou carro mais alto. Vinham rápidos, mais rápidos do que o normal para aquela estrada. Não disse nada para ela ainda. Continuei olhando pelo retrovisor de canto de olho enquanto mantinha a velocidade constante. Os faróis foram chegando. Chegando. Esperava que ultrapassassem, que fosse alguém com pressa de chegar em casa, um viajante atrasado, coisa comum. Mas não ultrapassaram. Ficaram atrás. A distância se estabilizou em uns 100 metros e assim ficou. Nem encostava mais, nem abria. Só seguia. Rosane percebeu que eu estava diferente. O que foi? Carro atrás. Faz uns 2 quilômetros seguindo junto. Ela virou o rosto para o espelho externo do lado dela. Como é o carro? Não consigo ver direito. Faróis altos. Pode ser caminhonete. Ela ficou em silêncio por um segundo. O Gilmar tem uma caminhonete. Senti o queixo endurecer. De que cor? Branca. Velha. Com um para-choque amassado do lado esquerdo. Não dava para ver a cor, nem o para-choque daquela distância, com aquela escuridão. Só via os 2 olhos de luz branca no retrovisor. Precisava de um teste. Reduzi a velocidade um pouco, deixando o caminhão desacelerar de forma gradual, natural, como se estivesse preparando para uma curva. Qualquer motorista normal vai aproveitar a abertura e ultrapassar, ou pelo menos manter a distância. Quem está seguindo vai fechar junto. Os faróis fecharam junto. A distância diminuiu para uns 60 metros e estabilizou de novo. Ele está nos seguindo, disse, com calma que eu não estava sentindo por dentro. Rosane ficou rígida no banco. Meu Deus, fica quieta, deixa eu pensar. A estrada tinha uns 15 quilômetros ainda até Caldas Novas. Estrada aberta, reta em boa parte, sem posto, sem vilarejo, sem nada dos 2 lados além de cerrado e escuridão. Se aquele carro quisesse fechar o caminhão nesse trecho, podia tentar. Não era fácil fechar um caminhão, mas um motorista desesperado e conhecido da estrada podia tentar alguma coisa. Precisava de uma opção. Lembrei de uma coisa. Tem uma estrada vicinal aqui uns 3 quilômetros à frente. Entra à direita, leva até um sítio de um homem chamado Seu Bento, que eu conheço faz anos. Fica uns 2 quilômetros para dentro. Casa simples, mas é gente boa. Tem luz, tem telefone fixo. Você quer sair da estrada? Se eu fico na estrada, ele me segue até Caldas Novas. E vai ser mais difícil de resolver lá, no meio da cidade, sem saber quem ele conhece por lá. Falei rápido, pensando em voz alta. No sítio do Seu Bento, eu sei com quem estou. É terreno conhecido. Ela estava me olhando com aquela expressão de quem precisa decidir depressa uma coisa que não tem resposta certa. Você confia nesse homem? Conheço ele faz 12 anos. Já parei lá para dormir umas 4 vezes. A mulher dele faz um arroz que vale cada quilômetro de estrada de terra. Pausa. Sim, eu confio. Ela respirou fundo. Então vai. Reduzi a marcha. A entrada da vicinal apareceu exatamente onde eu lembrava, marcada por uma porteira de madeira aberta e um corrente de ferro enferrujada que ninguém fechava faz anos. Virei o caminhão para dentro com cuidado. As pedras da estrada de chão batendo embaixo da carroceria, levantando poeira mesmo à noite. Os faróis atrás de mim chegaram na entrada da vicinal. Pararam. Por 30 segundos, os faróis ficaram parados na boca da estrada, apontados para dentro, iluminando o rastro de poeira que o caminhão tinha levantado. Então, devagar, entraram. Rosane estava de lado, olhando pelo vidro traseiro. Entrou, disse ela com a voz que parecia corda esticada. Eu vi.
Acelerei um pouco mais na estrada de terra, sentindo o caminhão balançar nos buracos, a suspensão trabalhando pesado. 2 quilômetros nunca pareceram tão compridos. A poeira que a gente levantava ia para trás como uma cortina, ajudando a esconder o que estava à frente de quem vinha atrás. Lá na frente apareceu a luz do sítio. Uma luz fraca, amarelada, na janela de uma casa baixa, com telhado de telha-vã. Uma goiabeira grande no quintal, um galinheiro escuro. A luz estava acesa, o que significava que tinha alguém acordado ainda. Entrei no terreiro do sítio e buzinei 3 vezes, como eu sempre fazia quando chegava de surpresa, o sinal que o seu Bento entendia que era eu. Apaguei os faróis. O carro atrás ainda estava na estrada, com os faróis iluminando a poeira. A porta da casa se abriu. A figura de um homem velho, sólido, de chinelo e camiseta, apareceu no vão da porta com uma lanterna na mão. "Walter!" chamou a voz grossa, misturada com sono e surpresa. "Sou eu, seu Bento." Desci do caminhão. "Desculpa a hora. Tô com um problema na estrada. Precisava de um lugar seguro." O velho me olhou, olhou para o caminhão, olhou para a estrada onde os faróis do outro carro ainda estavam parados na entrada do terreiro, sem entrar. Ficou em silêncio por um segundo, fazendo aquele cálculo silencioso que homem velho do interior faz quando precisa entender uma situação em pouco tempo. Então abriu a porta mais para o lado. "Entra, minha filha!" chamou, olhando para Rosane, que tinha descido do outro lado do caminhão. "Dona Teresa acabou de tirar um café do fogo." Rosane olhou para mim. Eu fiz um gesto com a cabeça. Ela foi. E eu fiquei parado no terreiro do seu Bento, de frente para a estrada, olhando para os faróis brancos que ficaram parados na entrada por mais uns 40 segundos. Depois, apagaram. O motor do carro roncou baixo no escuro. E os faróis sumiram de volta para a estrada principal. Respirei fundo. O cerrado da noite fechou de volta ao redor do sítio, com os grilos retomando o coro como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado, tinha só pausado. Capítulo 5. O que a gente carrega sem perceber. A casa do seu Bento era daquelas que parecem menores por fora do que são por dentro. Teto baixo, parede de cal amarelada pelo tempo, piso de cimento liso que o frio da madrugada subia com vontade. Uma mesa de madeira escura no centro da cozinha, 4 cadeiras de palha, um fogão a lenha que ainda tinha brasa acesa debaixo da chapa. O cheiro era de fumaça velha, café passado e aquele cheiro indefinível de casa habitada faz muitos anos, que é quase um cheiro de história. Dona Teresa era pequena, de cabelos brancos presos atrás com um elástico, e usava um avental mesmo àquela hora, como se nunca tivesse tirado. Ela olhou para Rosane com aquela avaliação rápida que mulher de interior faz, que não é julgamento, é cuidado tentando encontrar onde é necessário. "Senta, menina." Puxou uma cadeira com uma naturalidade que não deixava espaço para recusa. "Você tá com frio?" Não era pergunta. Rosane sentou. Dona Teresa jogou uma manta de crochê nos ombros dela antes mesmo de ir buscar o café. Aquele gesto automático de quem passou a vida inteira cuidando de gente. Eu sentei do outro lado da mesa. O seu Bento ficou parado na porta dos fundos, de braços cruzados, me olhando com aqueles olhos pequenos e atentos que o sol de décadas tinha apertado no rosto. "Quem era esse carro?" perguntou direto. "Homem que está procurando ela." Falei baixo, mas sem rodeio. Ele acenou com a cabeça, devagar, como quem confirma o que já tinha imaginado. "Voltou para a estrada?" "Voltou." "Pode voltar." "Pode." Ele ficou em silêncio um momento, olhando para o chão. "Tem um tranca no portão que eu não fecho faz anos," disse por fim. "Vou fechar hoje." Levantou, pegou uma chave grossa que estava pendurada num prego na parede e saiu pela porta dos fundos, sem mais nenhuma palavra. O seu Bento era assim. Homem de poucas palavras e muita ação, da geração que não precisa explicar o que está fazendo, porque o gesto já fala. Dona Teresa colocou 3 canecas na mesa e despejou o café com aquela precisão de quem fez esse gesto milhares de vezes.
Sentou também, cruzou os braços no colo e ficou olhando para Rosane com uma expressão tranquila. De onde você é, menina? Maranhão, respondeu Rosane com a voz ainda um pouco tensa. Ah, Dona Teresa assentiu com a cabeça. Terra boa. Minha mãe era do Piauí, quase vizinha. Rosane deu aquele sorriso pequeno de novo. A manta no ombro, as mãos em volta da caneca quente, a voz gentil da velha. Alguma coisa nela foi cedendo milímetro por milímetro, como quando um músculo que ficou contraído tempo demais finalmente começa a soltar. Fiquei em silêncio tomando o café, deixando as duas conversarem. Às vezes o que a gente precisa não é de estratégia nem de solução. É de uma velha de cabelo branco, numa cozinha com cheiro de fumaça, que joga uma manta no ombro sem pedir explicação. Perto de meia-noite, Dona Teresa arrumou um quarto para Rosane. Era o quarto do filho que tinha ido embora para Goiânia faz 10 anos e nunca voltou para morar, mas que a mãe mantinha arrumado como se fosse voltar na semana seguinte. Cama de casal com colcha bordada, uma janela pequena com cortina de chita, uma imagem de Nossa Senhora na prateleira. Rosane parou na entrada do quarto e ficou olhando por um segundo. Você vai ficar? Ela me perguntou, com uma voz que tentava ser neutra, mas não conseguia esconder completamente a preocupação embaixo. Fico no caminhão. Já dormi em coisa pior. Ela assentiu. Depois, com aquela hesitação de quem não tem costume de pedir, você pode deixar o celular comigo? Caso eu precise falar com minha irmã de novo durante a noite, tirei o celular do bolso e entreguei sem pensar 2 vezes. Ela pegou, olhou para o aparelho, olhou para mim. Obrigada, Walter. O nome saiu diferente desta vez. Com peso, com cuidado. Dorme, disse. Amanhã cedo a gente resolve o resto. Ela fechou a porta devagar. Fui para o caminhão. Recliei o banco, joguei o casaco dobrado como travesseiro, fiquei olhando para o teto da cabine, com os olhos abertos no escuro. O seu Bento tinha trancado o portão, e as correntes faziam um barulho seco quando o vento passava. Os grilos continuavam o coro constante lá fora, aquele som que a gente começa a não ouvir mais de tanto ouvir. Mas eu estava acordado. Não era o medo do Gilmar que me mantinha acordado. Era outra coisa. Era aquela conversa na estrada, o nome que eu tinha falado em voz alta depois de tanto tempo guardado. Conceição. Tem coisa que a gente acha que enterrou direito, e aí alguém faz uma pergunta simples num caminhão no meio da noite e descobre que só tinha coberto com uma lona fina. Não é que eu pensava nela todo dia. Tinha épocas que passavam semanas sem que o rosto dela aparecesse. Mas quando aparecia, aparecia inteiro. A voz, o jeito de dobrar os braços quando estava pensando, o hábito de colocar açúcar no café antes de passar, coisa que eu achava esquisita e que depois de ela ir embora eu tentei fazer uma vez só para sentir alguma coisa familiar. Ela era de Guaraí, Tocantins. Cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece e os comentários andam mais rápido que as notícias. Eu parei lá pela primeira vez, com o caminhão com problema na caixa de câmbio, numa tarde de terça-feira quente, aquele calor do Tocantins que gruda na pele como roupa molhada. A oficina ficava do lado da lanchonete. O mecânico disse 3 dias. Eu disse tudo bem. E fui tomar uma água enquanto esperava. Ela estava atrás do balcão com um sorriso de quem está acostumado a receber estranhos, mas ainda acha graça nisso. Você é de longe, disse ela, nem perguntando. Como você sabe? Porque os daqui nunca pedem água com limão, pedem suco de caju ou refrigerante. Água com limão é coisa de viajante. Eu ri. Faz quanto tempo eu não ria de uma coisa assim, simples, à toa. Ficamos conversando aquela tarde inteira. Ela saiu da lanchonete às 7 da noite e eu caminhei do lado dela até a esquina onde ela morava, que eram só 2 quarteirões. E foram os 2 quarteirões mais compridos da minha vida, porque eu caminhei devagar de propósito para que durassem mais. No segundo dia, eu não precisava mais ir à lanchonete tecnicamente, mas fui.
No terceiro dia, o caminhão estava pronto, mas eu disse ao mecânico que precisava de mais um dia para verificar alguma coisa que eu tinha inventado na hora. Ela sabia que eu tinha inventado. Você podia ter ido ontem, disse ela, no quarto dia, com aquele sorriso de canto de boca. Podia, concordei, mas ficou. Fiquei. Ela ficou me olhando por um segundo. Isso tem futuro? Ela perguntou direto, sem rodeio, daquele jeito que só mulher segura de si consegue perguntar. E eu, que deveria ter dito a verdade, que deveria ter dito, olha, eu vivo na estrada, não tenho endereço fixo, não sei prometer nada, disse. Tem. E acreditei enquanto estava dizendo, o problema não foi a mentira. O problema foi que era verdade enquanto eu estava lá, e deixava de ser quando eu estava na estrada. A estrada tem essa característica cruel. Ela faz tudo parecer possível enquanto você está nela, e faz tudo parecer distante quando você sai. Eu nunca consegui juntar os dois mundos. Nunca consegui ser o homem da estrada e o homem de casa ao mesmo tempo. 2 anos de visitas que foram ficando mais esparsas. 2 anos de promessas que tinham prazo de validade. 2 anos de ela esperando na janela de uma lanchonete em Guaraí, enquanto eu chegava cada vez mais tarde e saía cada vez mais cedo. Até o dia em que cheguei e ela estava com um sorriso diferente. Não o sorriso de quem recebe, era o sorriso de quem já se despediu por dentro antes da despedida de fora. Tem um homem, disse ela, antes que eu abrisse a boca. Ele é bom, ele fica. 3 palavras que disseram tudo. Ele fica. Não havia acusação naquilo. Não havia amargura. Era só a verdade mais simples do mundo dita com uma gentileza que doeu mais do que qualquer briga teria doído. Eu fiz o que um homem orgulhoso e assustado faz nessa situação. Fui embora sem discutir. Subi no caminhão, liguei o motor, peguei a estrada. E em algum ponto entre Guaraí e Palmas, eu parei num acostamento e fiquei sentado no banco por 1 hora, olhando para a estrada sem ver nada, com aquela sensação de que alguma coisa tinha partido dentro do peito e os pedaços estavam se movendo de um lado para o outro a cada respiração. Depois limpei o rosto com as costas da mão, liguei o motor de novo e segui. A estrada não para. Esse é o problema e a salvação dela ao mesmo tempo. Acordei com o som do galo do seu Bento. O céu estava naquele azul escuro de antes do sol, a hora em que a noite ainda não foi embora, mas o dia já está chegando. Aquela transição que é das coisas mais bonitas que a estrada oferece para quem tem o privilégio horrível de estar acordado nela. Fiquei sentado no banco por um momento, ouvindo o silêncio do sítio, grilos mais fracos, passarinho começando, tímido, 1 ou 2 tentando a voz antes do coro. Então ouvi um barulho. Não era do sítio, era da estrada. Um motor distante vindo na direção da vicinal. Me endireci no banco. Fiquei escutando. O motor foi crescendo devagar, aquele som inconfundível de carro em estrada de terra, o solavanco irregular, a rotação variando nos buracos. Não era viajante passando. Era alguém vindo com destino, vindo em direção ao sítio. Me mexi rápido, desci do caminhão sem fazer barulho, fui até a janela do quarto onde Rosane estava dormindo e bati devagar com as costas dos dedos, 3 batidas leves. Silêncio. Bati de novo. Ouvi o barulho de movimento dentro do quarto, o rangido da cama, passos no piso frio. A cortina de chita se abriu 1 centímetro. O olho de Rosane apareceu no vão. Tem um carro vindo pela vicinal, disse, em voz baixinha, mas firme. Se veste. Pode ser nada, mas quero que você esteja pronta. Vi o olho dela mudar. A cortina fechou. Fui até a porta da casa e bati. O seu Bento abriu em menos de 1 minuto, o que me disse que ele também já estava acordado e provavelmente também já tinha ouvido o carro. Ouvi, disse ele antes que eu falasse. Pode ser ele. O velho foi até o canto da cozinha sem pressa. De cima do armário, ele tirou alguma coisa que colocou embaixo do braço com aquela naturalidade de quem está pegando um chapéu. Eu não disse nada sobre aquilo. Lá fora, os faróis do carro apareceram na curva do terreiro. Capítulo 6.
O que um homem decide quando chega a hora. O carro parou do lado de fora do portão trancado. O motor ficou ligado por uns 10 segundos. Aquele ronco baixo que enchia o silêncio da madrugada. Depois apagou. E o silêncio que entrou foi diferente, mais pesado, carregado com a presença de alguém que está do outro lado de uma cerca, decidindo o que vai fazer. Eu estava parado no terreiro, entre o caminhão e a porta da casa. Seu Bento estava na soleira, com o braço cruzado sobre a coisa que tinha tirado do armário, que eu agora conseguia ver melhor na luz fraca da janela. Era uma espingarda velha, daquelas de cano longo, que os homens do interior guardam mais por hábito do que por necessidade. Ele não apontava para lugar nenhum, só estava lá. A porta do carro abriu. Um homem desceu, alto, largo de ombro, camisa xadrez com as mangas dobradas no cotovelo, calça de trabalho. 40 e poucos anos, talvez. Chapéu de palha que ele tirou quando desceu, como quem chega numa visita. E aquele gesto de falsa cortesia me disse mais sobre ele do que qualquer outra coisa. Era o tipo de homem que aprendeu a usar boas maneiras como véu para cobrir o que está embaixo. Ele ficou do lado de fora do portão trancado, olhando para dentro do terreiro. Os olhos dele me encontraram primeiro. Depois encontraram o caminhão. Depois a porta da casa. "Boa noite", disse ele com uma voz de homem acostumado a ser atendido. "Desculpa a hora. Tô procurando minha mulher." Eu não respondi de imediato. Deixei o silêncio ficar ali por um momento, porque silêncio em resposta a homem assim é a coisa que mais tira o chão debaixo dos pés dele. "Não tem mulher nenhuma aqui não, amigo", disse por fim com calma. "Aqui é propriedade particular." Ele olhou para o caminhão de novo, para a placa. "Essa placa é a mesma do caminhão que parou para pegar ela na estrada", disse, ainda com aquele tom de quem está sendo razoável. "Só quero saber se ela está bem. Ela sumiu e eu tô preocupado." A palavra preocupado saiu lisa demais, como palavra ensaiada. "Moço", disse seu Bento da soleira, com a voz de quem não precisa levantar o tom para ser levado a sério. "O senhor está em terra alheia a essa hora da madrugada. O portão está trancado. Se o senhor tiver mesmo só preocupado com a esposa, o senhor vai lá na delegacia de Pires do Rio e faz um boletim, que é o jeito certo de fazer as coisas." O homem olhou para o seu Bento, viu a espingarda. O queixo dele endureceu 1 milímetro. Aquele milímetro que a gente só vê quando está prestando atenção no rosto das pessoas, quando a máscara de razoabilidade range nos encaixes. "Não precisa de delegacia", disse ele. "Só precisa que vocês me devolvam o que é meu. O que é meu." Aquelas 3 palavras me desceram pelo peito como pedra. Rosane não era coisa de ninguém, mas ele tinha vivido tanto tempo tratando ela assim que aquela linguagem já tinha virado natural para ele, saía sem esforço, sem perceber o que dizia sobre quem era. Dei um passo em direção ao portão, não por ameaça, por posição, para que ficasse claro quem estava entre ele e a casa. "Escuta", falei, com a voz baixa e direta. "Eu sou Walter. Sou caminhoneiro. Dirijo nessa estrada faz 20 anos. Conheço cada curva e cada pessoa entre Goiás e o Maranhão. E te digo uma coisa que você talvez ainda não tenha entendido." Pausa. Uma mulher que faz 4 quilômetros descalça no meio do cerrado para sair de uma situação não é mulher que sumiu. É mulher que foi embora. E mulher que vai embora tem o direito de ter ido. O silêncio que veio depois daquilo foi de um tipo específico. Era o silêncio de homem que está pesando as opções. Eu conhecia aquele silêncio. Tinha visto ele antes, em posto de gasolina, em pátio de empresa, em discussão de beira de estrada. Era o silêncio que precede ou a recuada ou a explosão. E a diferença entre um e outro dependia muito de quanto o homem achava que tinha a perder. "Vocês vão se arrepender", disse ele por fim, sem gritar. Gritar teria sido melhor, porque grito é descontrole, e descontrole passa. O tom calmo era pior. Era deliberado. "Pode ser", respondi. "Mas essa é a nossa escolha." Ele ficou parado por mais uns 10 segundos.
Olhou para o caminhão, olhou para mim, olhou para o seu Bento na soleira. Depois colocou o chapéu de volta na cabeça, devagar, como se estivesse concluindo um gesto de negócio encerrado, e voltou para o carro. Entrou, ligou o motor. As luzes de ré acenderam e o carro foi saindo de costas pela vicinal, devagar, sem pressa, daquele jeito de quem quer que você veja que não está sendo expulsado, que está escolhendo ir. Ficamos os dois em silêncio até o barulho do motor sumir completamente na estrada principal. O cerrado voltou aos grilos. Seu Bento colocou a espingarda apoiada na parede, foi até a cozinha e acendeu o fogão a lenha sem dizer nada. Ouvi o fósforo riscar, o estalo da chama pegando, o barulho da chaleira sendo posta para esquentar. Entrei na casa. Rosane estava na cozinha. Não sei há quanto tempo. Ela estava sentada na cadeira de palha, com os joelhos dobrados para o peito, abraçados pelos próprios braços, os pés descalços no piso frio. Tinha escutado tudo, obviamente. A janela do quarto dava para o lado do terreiro. Quando eu entrei, ela levantou os olhos, não chorava. Tinha passado do choro. Era aquela fase de depois, quando a adrenalina ainda está no sangue, mas o corpo já está exausto demais para mais nada que não seja ficar em silêncio. Ele vai voltar, disse ela. Talvez. Sentei na outra cadeira. Mas não hoje à noite. Ele vai pensar, vai medir, vai tentar outro ângulo. Homem assim não desiste no primeiro portão fechado, mas também não age no escuro quando tem testemunha e tem espingarda do lado de fora. Você não tinha medo? Ela perguntou. Pensei na resposta honesta. Tinha, disse. Mas medo e coragem moram no mesmo lugar. Um não exclui o outro. Ela me olhou por um momento. Você falou que eu tinha direito de ter ido embora. Falei. E tenho convicção. Ninguém nunca falou isso para mim antes. Aquilo ficou no ar da cozinha como fumaça. Dona Teresa trouxe o café sem que ninguém tivesse pedido. Colocou as canecas na mesa, colocou um pão de queijo embrulhado num pano, sentou e ficou em silêncio com a naturalidade de quem entende que presença às vezes basta. Tomamos café os quatro na cozinha do seu Bento, às 4 da manhã, com o fogão a lenha crepitando e as estrelas sumindo lá fora, anunciando o dia que vinha chegando. Foi quando o café estava quase no fim que Rosane disse: você ia me contar o seu arrependimento. No posto, antes do celular vibrar, olhei para ela. Tinha esquecido daquilo, ou tinha empurrado para um canto da cabeça. As últimas horas tinham sido o tipo que preenche todos os espaços disponíveis sem pedir licença. Ia, confirmei. Ainda vai? Seu Bento e Dona Teresa fingiam não estar ouvindo, mas estavam. Velhos do interior têm aquela habilidade de parecer que estão em outro lugar enquanto estão completamente presentes. Olhei para a caneca. Além da Conceição, comecei devagar. Tem uma coisa que carrego que é diferente. Não é arrependimento de amor, é arrependimento de filho. Ela ficou quieta. Meu pai ficou doente quando eu tinha 38 anos. Câncer, coisa que avançou rápido, daquele jeito traiçoeiro que não dá tempo de preparar. Pausa. Eu estava no meio de uma viagem longa, São Paulo até Belém, quando minha mãe me ligou dizendo que ele tinha piorado, que era para eu voltar. Engoli o que precisei engolir antes de continuar. Eu estava há 2 dias de chegar em Belém. Tinha uma carga com prazo, tinha compromisso com a transportadora, tinha toda aquela lógica de responsabilidade que a gente usa para adiar as coisas que mais importam. Falei devagar, pesando cada palavra. Terminei a viagem, entregue a carga. 2 dias depois, peguei o caminho de volta. O fogo, a lenha, crepitou. Cheguei em tempo de ver ele ainda acordado, mas não em tempo de ter a conversa que precisava ter. Ele já estava naquele estado de quem está mais para lá do que para cá, a consciência indo e vindo. Ficou 3 dias assim antes de ir. Rosane não disse nada. Não havia o que dizer. A última coisa coerente que ele me disse foi aquela história do caminhão que não parou. Continuei. Ele não me culpou por nada. Não era o tipo. Só contou aquela história, olhou para mim e disse: o tempo que a gente deixa passar não volta, Walter.
Nenhum horário de entrega vale mais que o que realmente importa. Fiz uma pausa longa. E eu fiz exatamente o que ele tinha feito. Coloquei a carga na frente de tudo. Cheguei 2 dias tarde para a coisa mais importante da minha vida. O silêncio da cozinha era do tipo que não pede para ser preenchido. Depois de um momento, senti uma coisa. A mão de Rosane na mesa do lado da minha, sem tocar, mas próxima o suficiente para ser gesto. Não era abraço, não era palavra. Era só aquela proximidade discreta que às vezes diz mais do que qualquer conforto elaborado. Olhei para ela. Ela estava olhando para a caneca. "Você parou o caminhão ontem?", disse ela em voz baixa. "Na estrada. Você parou." Levei um segundo para entender o que ela estava dizendo. Ela estava dizendo que eu tinha parado. Que dessa vez, diferente do pai dele, diferente de mim com meu próprio pai, eu tinha freado quando era para frear. Era uma coisa pequena, dita de um jeito simples, mas atravessou alguma coisa dentro do peito que eu não sabia que precisava ser atravessado. Não disse nada. Só fiquei olhando para a janela da cozinha, onde o céu do lado de fora estava mudando de cor. Aquela transição lenta do roxo escuro para o azul mais claro que anuncia que o sol está chegando por baixo do horizonte, ainda invisível, mas já presente, aquecendo o lado de baixo do mundo antes de aparecer. Às 5:30 da manhã, com o sol ainda não nascido, mas o dia já claro o suficiente para enxergar a estrada, seu Bento destravou o portão. Eu já tinha verificado o caminhão, testado a mangueira que tinha consertado na véspera, confirmado que ia aguentar até Caldas Novas, onde tinha uma borracharia e uma mecânica de confiança. Rosane estava na porta com Dona Teresa. A velha tinha colocado nela uma blusa de moletom cinza, que claramente era do filho que foi para Goiânia, 3 números maior que o necessário, e tinha embrulhado uns pães de queijo num guardanapo para o caminho. "Você fica com a blusa", disse Dona Teresa, como se já tivesse tomado aquela decisão sem possibilidade de discussão. "O menino não vem buscar." Rosane tentou recusar. A velha fez aquela expressão de quem não está discutindo. Rosane ficou com a blusa. Abraçou Dona Teresa com uma força que surpreendeu as duas. Vi os braços da velha subirem devagar e envolverem ela com aquela firmeza serena de avó. Aquele abraço que não tem pressa nem prazo. Seu Bento me deu um aperto de mão que era mais do que aperto de mão. "Você cuida dessa menina até a rodoviária", disse, olhando para mim com aqueles olhos pequenos e fundos. "Cuido. Sei que cuida." Soltou minha mão. "Vai com Deus, Walter." Saímos do sítio com o dia abrindo devagar ao redor do caminhão. A estrada de terra soltava uma névoa fina no frio da manhã. Aquela umidade que fica presa entre o chão e o ar antes do sol secar tudo. Os pássaros estavam em coro agora, cada um no seu tom, aquela cacofonia bonita do amanhecer do cerrado que a gente para de ouvir de tanto ouvir e, de repente, ouve de novo. Peguei a estrada principal em direção a Caldas Novas. O caminhão rodava suave, o motor aquecendo no ritmo certo, a mangueira aguentando. Rosane estava olhando pela janela com um olhar diferente do da noite anterior. Ainda havia cansaço, ainda havia peso, mas havia também outra coisa que não estava lá antes. Uma leveza que não era alegria, era alívio. Aquele tipo que vem quando a gente percebe que passou pelo mais difícil e está, contra toda expectativa, do outro lado. "Você acha que ele vai tentar de novo?" ela perguntou, sem tirar os olhos da estrada. "Acho que ele vai tentar", falei com honestidade, "mas você não vai estar aqui para ser encontrada. Você vai estar em Imperatriz." Ela ficou em silêncio por um momento. "Minha irmã disse que tem uma amiga que é assistente social." Disse devagar, como quem está pensando em voz alta, testando a ideia enquanto fala, "que pode me ajudar com a parte legal." "Bom", disse, "você vai precisar de ajuda com a parte legal." "Eu sei." Pausa. "Faz tempo que eu sei. Só não tinha para onde ir." Olhei para a estrada e pensei que às vezes o que impede a gente não é não saber o caminho, é não ter quem pare o caminhão quando a gente está correndo na beira da estrada.
Caldas Novas apareceu no horizonte com aquela luz de cidade acordando, a fumaça fina saindo de algumas chaminés, a torre da igreja pegando o primeiro sol. Eu tinha uma parada para fazer na mecânica, e ela tinha um ônibus para pegar. Mas ainda tínhamos alguns quilômetros juntos, e o sol estava nascendo do lado direito do caminhão, laranja e enorme, daquele jeito que só acontece quando a estrada está reta e o horizonte está aberto e não tem nada entre você e o dia que está chegando. Rosane colocou a mão na janela aberta, deixando o vento da manhã passar entre os dedos, aquele gesto simples de quem está sentindo que existe, e eu segui dirigindo, com aquela sensação estranha e boa de que nem tudo que a estrada tira, ela tira para sempre. Capítulo 7. O que a despedida ensina. Caldas Novas tem aquele jeito de cidade que cresceu rápido demais e ainda não sabe bem o que é. No centro tem hotel de resort e restaurante caro, aquele turismo de água quente que atrai gente de São Paulo e Brasília no feriado. Mas nas bordas, onde a cidade encontra a estrada, ainda é interior mesmo. Posto de combustível com bar do lado, mercadinho de bairro com caixote de fruta na calçada, homem de boné tomando café na porta de casa, antes do sol esquentar de verdade. Entrei pela parte de fora da cidade, que era o caminho para a mecânica que eu conhecia. Era cedo ainda. Não tinha nem 7 da manhã, mas a oficina do Edinaldo já estava aberta. Ele era daquele tipo que abre antes do sol porque o serviço não espera e o sono já não é o que era. Quando entrei no pátio, ele veio ao meu encontro com uma xícara de café na mão e aquele andar tranquilo de mecânico que já viu de tudo e não se apressa mais com nada. Walter, quanto tempo? Edinaldo, tô com problema na mangueira do radiador. Conserto temporário, mas precisa trocar. Ele fez aquele gesto de entendido com a cabeça, largou a xícara num canto e foi ver o motor sem mais conversa. Homem que entende o ofício não precisa de apresentação. Rosane desceu do caminhão e ficou parada no pátio da oficina, abraçada na blusa grande do Dona Teresa, olhando para o movimento da rua do lado de fora. Era aquele olhar de quem está vendo uma cidade nova, com olhos que ainda carregam a noite anterior. Tem rodoviária aqui perto? Ela me perguntou. Há uns 3 quarteirões. Apontei a direção. Mas primeiro você precisa comer alguma coisa de verdade. Pão de queijo de madrugada não sustenta. Ela foi abrir a boca para dizer que estava bem, eu já conhecia o gesto, mas eu fui mais rápido. Edinaldo, quanto tempo para trocar a mangueira? Uns 40 minutos, disse ele de dentro do capô. Tenho a peça em estoque. Então a gente tem tempo. Olhei para Rosane. Vamos. Tinha uma padaria a meio quarteirão da oficina, daquelas que ficam abertas desde as 5 da manhã para os trabalhadores do bairro. Cheiro de pão quentinho misturado com café passado grosso, aquele aroma que é quase uma lembrança antes de ser sensação. Pedimos 2 cafés com leite e uma bandeja de pão de queijo recém-saído do forno. A atendente era uma moça jovem, com o cabelo preso e cara de sono, que serviu tudo com aquela eficiência gentil de quem ainda gosta do que faz. Sentamos numa mesinha de fórmica perto da janela que dava para a rua. A cidade ia acordando do lado de fora. Um homem passava de bicicleta com uma sacola no guidão. Uma mulher varrendo a calçada em frente à própria casa. 2 cachorros farejando uma lata de lixo na esquina. A luz do sol entrava pela janela ainda em ângulo baixo, aquele dourado de início de manhã que faz tudo parecer mais gentil do que é. Comemos em silêncio por um tempo. Era um silêncio diferente de todos os outros que a gente tinha compartilhado desde a véspera. Não tinha tensão embaixo. Era só 2 pessoas cansadas comendo pão quente numa manhã fria, e isso era suficiente. Você vai passar por Guaraí na volta? Ela perguntou de repente. Olhei para ela. Por quê? Ela deu um meio sorriso. Você me contou sobre a Conceição, que era de lá. Ah, olhei para o café. Não sei ainda qual rota eu vou pegar na volta. Depende da carga. Mas pode passar. Pode. Ela ficou me olhando por um momento,
com aquela expressão pensativa de quem está chegando a algum lugar pelo caminho do pensamento. Você devia ir lá, disse com simplicidade. Ela tem um homem, tem vida. Sacudi a cabeça. Não cabe a mim aparecer depois de tanto tempo. Não estou falando de aparecer para ela. Ela falou devagar, com cuidado, como quem coloca um copo frágil na mesa. Estou falando de ir lá por você. Ver a cidade, ver o lugar, fechar alguma coisa por dentro que você mesmo disse que ainda está aberto. Fiquei em silêncio. Às vezes a gente precisa voltar num lugar não para recuperar o que perdeu. Ela continuou, mas para se despedir direito do que ficou. Olhei para ela. Era a segunda vez em poucas horas que ela dizia uma coisa simples que chegava num lugar fundo, sem fazer barulho. Tinha aquele jeito de falar que vem de quem pensou muito, sofreu muito, e do outro lado de tudo isso saiu com uma clareza sobre as coisas humanas que a gente não aprende em lugar nenhum, exceto na própria dor. Você devia ter nascido filósofa, disse. Ela deu uma risada pequena, a primeira risada de verdade desde que eu a tinha encontrado. Foi um som breve, quase surpreso, como se ela mesma não estivesse esperando que aquilo saísse. Fui professora, disse ela, antes de vir para cá. Dava aula para criança de 5º ano em São Luís. Aquilo me pegou. Professora, 4 anos dando aula. Ela olhou para a xícara. Larguei tudo para vir atrás do Gilmar. Pausa curta, sem drama. Às vezes eu penso naquelas crianças. Me pergunto se a professora que veio depois era boa. Você vai poder voltar, disse. Para a sala de aula, quero dizer. Quando estiver em Imperatriz. Quando as coisas se organizarem. Ela ficou em silêncio por um momento. É engraçado, disse, devagar. Essa é a primeira vez em muito tempo que alguém usa o futuro quando fala comigo. Pausa. O Gilmar só usava passado e presente. Nunca futuro. Aquilo ficou na mesa entre a gente por um tempo. Lá fora a rua estava mais movimentada agora. O sol tinha subido mais e a luz já não era aquele dourado suave, era mais branca, mais acesa, daquele jeito que anuncia que o dia vai esquentar de verdade. Olhei para o relógio. A gente devia ir vendo o horário do ônibus. Ela assentiu. Terminou o café com leite até o fundo, com aquela atenção de quem não quer desperdiçar nada, e se levantou. A rodoviária de Caldas Novas era pequena, daquelas de cidade do interior que tem um balcão de madeira, 2 empresas de ônibus e um banco de plástico laranja na sala de espera. Tinha uma televisão no canto, passando um programa de notícias que ninguém assistia, e um senhor de idade dormindo com a cabeça apoiada na própria mão. Fui até o guichê. Próximo ônibus para Imperatriz do Maranhão? A moça do guichê olhou para o computador. Tem saída às 9h20. Para em Palmas, Araguaína e chega em Imperatriz amanhã cedo. Olhei para o relógio. 8h05. Tempo suficiente. Uma passagem. Paguei. A moça imprimiu o bilhete e entregou. Levei o bilhete até onde Rosane estava parada, lendo um cartaz na parede sobre linhas de ônibus com aquela atenção distraída de quem está olhando para uma coisa, mas pensando em outra. Entreguei o bilhete. Ela olhou para o papel. Olhou para mim. Eu vou te pagar de volta assim que... Não vai, não. Falei, direto, mas sem rispidez. Não é empréstimo. Ela ficou com o bilhete na mão, olhando para ele, e eu vi uma coisa acontecer no rosto dela que não era bem choro, mas era parente próximo. Aquele aperto que vem quando a gente recebe uma gentileza que não esperava e que desproporcional a pouca coisa que a vida tinha dado até então. Walter, disse ela, com a voz um pouco embargada, pode falar. Ela demorou um segundo. Eu nunca vou esquecer o que você fez. Sacudi a cabeça. Eu só parei o caminhão. Você sabe que não foi só isso. Fiquei em silêncio. Sabia, sim. Não foi só a parada. Foi o café no posto. Foi a mangueira consertada na beira da estrada com a lanterna que ela segurou sem pedir. Foi o desvio para o sítio do seu Bento. Foi ficar de frente para o Gilmar no terreiro enquanto ela estava dentro da casa. Foi o pão de queijo de manhã. Foi falar nela usando o tempo futuro.
São essas as coisas pequenas que, somadas, valem mais do que qualquer gesto grande e único. Você vai ficar bem, disse. Não tô falando porque é bonito de falar. Tô falando porque eu vi quem você é nessas últimas horas e sei que é verdade. Ela me olhou. E você? Eu? Você vai ficar bem? A pergunta era simples e me pegou de um jeito que eu não estava esperando, porque ninguém tinha me feito essa pergunta em muito tempo. A gente passa anos sendo aquele que pergunta pelo outro, que cuida, que resolve, e em algum ponto começa a achar que não precisa que perguntem por você. Ou esquece que é possível. Vou, disse depois de um momento. Acho que sim. Vai em Guaraí, ela disse de novo, com aquela firmeza calma. Vai lá e se despede do lugar, das memórias, do que ficou. Pausa. E do seu pai também, em pensamento. Você me contou o que aconteceu lá perto do Tocantins. Faz isso por você. Não respondi. Mas guardei. Às 8h45, o ônibus estava na plataforma. Um ônibus de leito, daqueles que fazem viagem longa, com as janelas escurecidas e o motor diesel roncando grosso no fundo da plataforma. Passageiros iam entrando com mochila nas costas, mala de rodinha, sacola de supermercado que serve de bagagem de quem viaja sem planejamento. Rosane estava com o bilhete na mão, a blusa cinza do filho do seu Bento, os pés agora calçados num par de sandálias simples que Dona Teresa tinha insistido em dar antes de sairmos, dizendo que era do armário da sobrinha, que também nunca voltava a buscar as coisas. Ela estava pronta, mas ficou parada por um segundo, de frente para mim, no meio da plataforma barulhenta. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela. Pode, quando você me viu correndo atrás do caminhão no retrovisor. Ela falou devagar. O que você sentiu? Não o que você pensou. O que você sentiu? Pensei na resposta honesta. Senti que se eu continuasse dirigindo, ia carregar aquilo para sempre, disse. Igual meu pai carregou a mulher na chuva com a criança no colo. Ela ficou me olhando. Então você parou por você também. Não era acusação, era só observação. Daquelas que acertam porque são verdadeiras. Parei por mim também, confirmei. Às vezes o certo e o necessário são a mesma coisa. Ela deu aquele sorriso de novo, o inteiro dessa vez, não o meio sorriso de antes. Era um sorriso cansado, mas genuíno, do tipo que vem depois que a tempestade passa e você olha para o estrago e percebe que sobrou mais do que você achava que ia sobrar. O motorista do ônibus anunciou no alto-falante que o embarque estava encerrado. Ela deu um passo, parou, voltou, me abraçou. Não foi aquele abraço rápido e educado de despedida. Foi o abraço de quem abraça de verdade, com o peso do corpo inteiro, os braços fechados forte, a cabeça inclinada de lado. Durou uns 4, 5 segundos, que é o tempo certo de um abraço que quer dizer alguma coisa. Eu deixei os braços fecharem em volta dela com aquela consciência estranha de que era a primeira vez que eu abraçava alguém desse jeito em muito tempo. Não sabia dizer quanto tempo exatamente. Tempo suficiente para o gesto parecer ao mesmo tempo novo e familiar. Ela se soltou. Virou. Caminhou até a porta do ônibus, sem olhar para trás. Subiu o primeiro degrau, o segundo, desapareceu para dentro. Fiquei parado na plataforma. O ônibus ficou estacionado por mais alguns minutos, enquanto o motorista conferia as bagagens. Eu continuei parado, sem razão objetiva, só ficando. Lá pela janela escurecida, num determinado momento, vi uma mão se levantar. Só uma mão, espalmada contra o vidro escuro. Não dava para ver o rosto, mas eu sabia que era ela. Levantei a minha também. O ônibus saiu devagar da plataforma, virou na saída da rodoviária, ganhou a rua e sumiu entre os prédios baixos de Caldas Novas. Fiquei parado na plataforma vazia por um momento. O senhor de idade que estava dormindo no banco laranja antes ainda estava lá, dormindo na mesma posição. A televisão ainda passava as notícias. A moça do guichê estava com a cabeça baixa no computador. O mundo tinha seguido exatamente igual. E eu estava completamente diferente, de um jeito que ia levar um tempo para entender direito.
Saí da rodoviária devagar e voltei andando até a oficina do Edinaldo. O sol já estava alto e quente, daquele calor de Goiás que a gente sente pesado nos ombros logo de manhã. A rua cheirava a asfalto aquecido e fumaça de carro e pão de padaria que o vento trazia de algum lugar. Ia pensando na pergunta dela: "Você vai ficar bem?" E pensando na resposta que dei, que na hora pareceu adequada, mas que agora, andando sozinho na calçada de Caldas Novas, parecia incompleta. A verdade mais honesta era essa: eu não sabia se ia ficar bem. Mas pela primeira vez em muito tempo, a pergunta não me assustava. E talvez fosse isso. Talvez ficar bem não fosse um estado que a gente alcança e mantém. Talvez fosse uma direção, um lado para o qual a gente se vira depois de muito tempo olhando para baixo. Cheguei na oficina. O Edinaldo estava fechando o capô do caminhão. Pronto. Mangueira nova, radiador limpo, verifiquei tudo. Tá bom para uns 20.000 quilômetros sem precisar olhar de novo. Quanto fica? Ele me disse o valor. Paguei. Walter. Ele me olhou enquanto eu guardava a carteira. Você tá bem? Você tá com uma cara diferente. Dei uma risada baixa. Diferente como? Ele pensou por um segundo, coçando a nuca. Como de quem dormiu mal, mas acordou descansado. Disse, finalmente. Olhei para ele. É mais ou menos isso mesmo, Edinaldo. Subi no caminhão, liguei o motor e antes de sair do pátio da oficina, abri o mapa no celular e procurei a distância de Caldas Novas até Guaraí, 240 quilômetros. 4 horas, mais ou menos, dependendo do caminho. Não estava no meu trajeto original, mas a carga para Itumbiara podia esperar um dia. Às vezes, o desvio é exatamente o caminho. Capítulo 8. O que a estrada devolve. Guaraí fica no centro do Tocantins, numa dessas regiões onde o cerrado abre mão da vegetação baixa e aparece mais alto, mais denso, com aquelas árvores que a gente não sabe bem o nome, mas reconhece de longe pelo jeito que ficam paradas no calor, como se estivessem esperando alguma coisa. Eu já tinha passado por ali umas 30 vezes ao longo dos anos, mas faz pelo menos 6 que eu desviava. Não era coisa consciente no começo. Era ajuste de rota, conveniência de trajeto, aquela justificativa prática que a gente usa quando não quer admitir para si mesmo que está evitando um lugar. Com o tempo, vira hábito. Com mais tempo, vira aquela parte do mapa que os olhos pulam antes da cabeça mandar. Entrei na cidade pelo mesmo acesso de sempre, pela entrada sul, passando pela placa azul com o nome e o número de habitantes que tinha crescido desde a última vez que eu tinha olhado com atenção. A cidade tinha mudado alguma coisa. Tinha um trevo novo, tinha um posto que não existia, tinha um prédio de 2 andares numa esquina que antes era lote vazio. As cidades do interior do Tocantins crescem devagar, mas crescem. Aquele crescimento silencioso que acontece sem anúncio entre uma visita e outra. Parei o caminhão num pátio largo perto da entrada, um daqueles espaços que existem por convenção nas cidades pequenas, onde caminhão para sem precisar de autorização e ninguém pergunta nada. Desliguei o motor. Fiquei sentado por um momento ouvindo o motor esfriar. Aquele tique-tique de metal, contraindo o que o caminhão faz depois de horas rodando, como se fosse um suspiro longo, sendo soltado devagar. Não tinha plano. Não sabia exatamente o que eu tinha vindo fazer. Rosane tinha dito, se despede, mas despedida de quê, de como, com qual gesto? Ela não tinha especificado. Talvez porque ela soubesse que eram coisas que não têm fórmula, que a gente descobre na hora ou não descobre. Desci do caminhão. A rua da lanchonete ficava a uns 8 quarteirões do pátio. Eu me lembrava do caminho com aquela precisão estranha que a gente tem para lugares carregados de memória afetiva. O corpo guarda o trajeto mesmo quando a cabeça preferia esquecer. Andei devagar. A calçada era estreita, com aquelas pedras que inclinam um para o lado e outro para o outro, daquele jeito torto de pavimento antigo que as prefeituras nunca conseguem arrumar direito. Tinha uma banca de jornal fechada com cadeado, uma farmácia com a porta aberta e o ar-condicionado soprando para a calçada,
Uma barbearia com 2 homens conversando na porta, 2 velhos com aquele tempo livre de aposentado que parece calmo, mas que às vezes é só solidão bem resolvida. Um deles me olhou enquanto eu passava. Não me conhecia. Eu não o conhecia. Mas ele acenou com a cabeça do jeito que homem de interior acode para qualquer um que passa. Aquele cumprimento genérico e genuíno, ao mesmo tempo que a gente não encontra nas cidades grandes. Acenei de volta, dobrei a esquina e parei. A lanchonete ainda estava lá, tinha pintado de novo. A fachada estava azul agora em vez do amarelo que eu lembrava. E o nome tinha mudado também, estava escrito num letreiro diferente. Mas a estrutura era a mesma. A janela no mesmo lugar, o banco de madeira na calçada que o dono punha para os clientes esperarem quando enchia. Não estava cheio agora. Era tarde da manhã, aquela hora morta entre o café da manhã e o almoço. Fiquei parado na calçada do lado de fora por um momento olhando. Não entrei. Não precisava entrar. O que eu precisava já estava acontecendo do lado de fora mesmo, naquele exercício simples e brutal de olhar para um lugar e deixar tudo que você associa a ele subir ao mesmo tempo, sem tentar organizar, sem tentar controlar a sequência. Subiram. À tarde que eu cheguei pela primeira vez com o caminhão quebrado, o cheiro de café que me recebeu quando abri a porta, ela atrás do balcão com aquele comentário sobre a água com limão. Os 4 dias que viraram 2 anos. As viagens que eu ajustava de propósito para passar por aqui. O jeito que a cidade inteira parecia diferente quando eu sabia que ia vê-la em algumas horas, aquela antecipação que é uma das coisas mais vivas que o ser humano sente e que a gente só reconhece como tal depois de ter perdido. E a última vez, o sorriso diferente. Ele é bom, ele fica. Fiquei olhando para a fachada azul por um tempo que não sei medir. Não havia dor aguda. Era uma dor diferente, mais antiga. Aquela que ficou tanto tempo que já virou parte da paisagem interior. Aquele tipo que a gente carrega sem perceber porque se acostumou ao peso. Mas alguma coisa estava diferente agora. Era como olhar para aquela fachada e finalmente, depois de todo esse tempo, conseguir ver ela como ela era. Um lugar bonito, onde uma coisa boa aconteceu e depois terminou. Não um fracasso, não uma punição, não uma prova de que eu não servia para certas coisas. Só uma história que teve o começo, o meio e o fim dela, e que foi real enquanto durou. Dei uma última olhada para a janela e disse, em voz muito baixa, quase só movimento de lábio, "Foi bom, Conceição, foi muito bom." Virei e comecei a andar de volta. Tinha uma praça no caminho que eu não lembrava direito, ou lembrava e nunca tinha prestado atenção. Uma praça pequena, com algumas árvores grandes que faziam sombra generosa, um coreto de ferro no centro, uns bancos de cimento ao redor. Tinha uma fonte que não estava funcionando, só a bacia vazia com uma folha seca no fundo. Sentei num banco. Não tinha pressa. A carga para Itumbiara estava avisada que eu atrasava um dia. A transportadora tinha resmungado, mas aceitado. Era coisa de uma ligação e um argumento vago sobre problema mecânico que ninguém contestou. Fiquei sentado na praça de Guaraí, com o sol do meio-dia vindo de cima e a sombra da árvore dividindo o banco em claro e escuro. Pensei no meu pai. Não da forma angustiada de sempre, aquela memória do hospital que vinha junto com a culpa como par fixo. Pensei nele de outra forma. Pensei no homem que ele era antes de ficar doente, o caminhoneiro que percorreu essas mesmas estradas décadas antes de mim, que me ensinou a segurar o volante antes de eu ter altura para alcançar o pedal, que me contou histórias da estrada com aquele brilho no olho de quem ama o que faz, mesmo sabendo o preço que cobra. Pensei na mulher na chuva com a criança que ele não parou para ajudar e que carregou para o resto da vida. E pensei em Rosane correndo atrás do meu caminhão no retrovisor. E eu parando. Não era redenção de ninguém. Não funcionava assim. Eu não apaguei o arrependimento do meu pai parando na estrada. Não funcionava assim.
A conta não fecha dessa forma. Mas havia alguma coisa ali, uma continuidade, um fio que passava de geração em geração através dessas estradas e dessas escolhas pequenas que definem mais do que a gente imagina quem a gente está sendo. Meu pai não parou. Me contou antes de morrer. Eu ouvi. E quando chegou minha vez, parei. Talvez fosse isso que ele queria me ensinar com aquela história. Não culpa, passagem. O ensinamento que ele não soube colocar em prática, mas teve a honestidade de passar adiante de um jeito que eu só entendi 30 anos depois, numa estrada de Goiás, com o sol descendo e uma mulher correndo no retrovisor. Saquei o celular. Olhei para o número da minha mãe na lista de contatos. Ela morava em Anápolis, a uns 300 quilômetros dali. Tinha 72 anos, saudável, espirituosa, do tipo que faz palavras cruzadas de manhã e reclama que o mundo foi ficando sem paciência. A gente falava por telefone de vez em quando, aquelas ligações curtas de filho que não visita tanto quanto deveria, aquele contato que basta para nenhum dos dois precisar admitir que é insuficiente. A última visita tinha sido no Natal passado. Eram 11 meses atrás. Disquei. Ela atendeu no terceiro toque, com aquela voz que misturava surpresa e alegria de um jeito que me deu um aperto no peito. Walter, que foi, filho? Tá bem? Tô bem, mãe, disse. Tô em Guaraí. Tô indo para Itumbiara depois, mas pensando em dar uma volta por Anápolis antes, se você tiver em casa. Silêncio curto de surpresa. Se eu tiver em casa, ela repetiu, com aquela ironia carinhosa dela. Onde mais eu ia estar, Walter? Fica aqui igual sempre. A pergunta é, onde você vai estar? Dei uma risada, a primeira risada solta e genuína, em não sabia quantas horas. 2 dias, disse. Fica bem para você? 2 dias é pouco, ela respondeu. Mas eu aceito. Depois de desligar, fiquei um tempo com o celular na mão, olhando para a praça. Uma criança atravessou correndo, perseguida por um cachorro pequeno que claramente não queria fazer nada além de brincar. Uma mulher chamou da janela de uma casa do outro lado. A criança ignorou. O cachorro ignorou também. Sorri. Voltei andando para o caminhão no mesmo ritmo devagar, mas o caminho de volta parecia diferente do caminho de ida, como sempre acontece. Não é que as ruas mudam. É que a gente muda o suficiente para ver as mesmas coisas de outro ângulo. Quando estava quase chegando no pátio, o celular vibrou. Número desconhecido, código do Maranhão. Atendi com aquele cuidado de quem aprendeu da noite anterior a não ignorar o que não conhece. Alô? Disse uma voz feminina com sotaque do norte. É o Walter? É. Sou a Débora, irmã da Rosane. Parei na calçada. O ônibus chegou? Perguntei antes de qualquer outra coisa. Ainda não, só amanhã cedo. Mas ela me mandou mensagem do ônibus pedindo seu número, que ela tinha esquecido de te pedir. Pausa. Ela me contou tudo, tudo mesmo. A voz mudou um pouco. Eu só queria te agradecer pelo que você fez. Fiz uma pausa. Não precisa agradecer, disse. Cuida dela quando chegar. Pode deixar. A voz tinha aquela firmeza de irmã mais velha que reconhece o território. Dessa vez, não vai sair mais. Desliguei. Fiquei parado na calçada por 1 segundo. Depois, continuei andando. Subi no caminhão. Ajeitei o banco, joguei o casaco no banco de trás, fiz aquela inspeção rápida de óleos que a gente faz por hábito antes de ligar o motor. Aquele ritual pequeno que vira automático depois de anos. Antes de ligar, peguei o celular de novo. Tinha uma coisa que eu queria fazer e precisava fazer agora, antes que eu encontrasse uma razão prática para adiar. Abri o navegador. Procurei o número do sindicato dos caminhoneiros de Anápolis, aquele que meu pai era filiado e que eu sabia que tinha um memorial simples no escritório, uma sala pequena com fotos de associados falecidos, coisa que eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha visitado. Encontrei o número. Não liguei ainda, só salvei. Depois abri a conversa de mensagens com minha mãe e mandei um texto curto. Mãe, você tem alguma foto do pai dirigindo? Do tempo que ele era caminhoneiro.
Quero ver quando eu chegar. Ela respondeu em menos de 2 minutos, o que significava que ela estava com o celular na mão, provavelmente já imaginando a visita, já planejando o que ia cozinhar. Tenho uma caixa inteira, filho. Sempre soube que um dia você ia perguntar. Fiquei olhando para a mensagem dela por um momento. Sempre soube que um dia você ia perguntar. Mãe sabe de tudo. Guardei o celular, liguei o motor e o caminhão acordou com aquele ronco familiar que é a coisa mais constante da minha vida adulta. Mais constante que qualquer endereço, qualquer rotina, qualquer pessoa. Saí devagar do pátio. Peguei a rua principal de Guaraí em direção à saída sul. O mesmo acesso por onde eu tinha entrado. Passei pela placa azul com o nome da cidade, dessa vez pelo lado de dentro. O lado que diz tchau, em vez de bem-vindo. A estrada abriu na frente do caminhão como sempre abre. Aquela faixa de asfalto que some no horizonte e reaparece depois das curvas. Infinita na aparência e mensurável na prática. O cerrado dos dois lados estava com aquela cor de final de manhã. O verde cinzento das árvores tortas contra o azul limpo do céu de outubro, sem nuvem nenhuma. Só aquele azul de interior que parece mais alto do que o das cidades, porque não tem prédio competindo. Coloquei o rádio baixinho. Uma estação de Guaraí tocava uma música sertaneja raiz, daquelas antigas, viola e voz, sem o exagero das produções novas. Não me lembro o nome da música, mas me lembro do que ela me fez sentir, que era algo parecido com pertencimento, aquela sensação de que você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Não era felicidade completa. Não ia ser hoje, nem amanhã. Tinha ainda o peso do tempo perdido, a saudade do pai que não voltava, os anos de solidão que não se desfazem numa noite de cerrado, os arrependimentos que ficam como cicatriz, que não dói mais do mesmo jeito, mas que você sente quando aperta. Mas havia outra coisa também, uma coisa que eu não sabia nomear direito, mas que sentia como presença, como quando alguém entra num cômodo escuro e você não vê, mas sente que não está mais sozinho. Pensei em Rosane no ônibus a caminho de Imperatriz. Pensei nela, olhando pela janela escurecida, enquanto o Tocantins passava, indo em direção à irmã, ao futuro, às crianças de 5º ano que ela ainda não sabia que ia reencontrar. Pensei no seu Bento trancando o portão no escuro, sem pedir explicação. Pensei na Dona Teresa jogando a manta nos ombros de uma desconhecida, sem precisar saber o nome dela primeiro. Pensei no meu pai numa estrada molhada, décadas atrás, que não parou e passou o resto da vida carregando aquilo. E pensei em mim, que parei, que freei quando o coração mandou antes da cabeça ter tempo de discutir, que fiz uma coisa pequena que custou pouco e valeu muito. A estrada seguia. O cerrado seguia dos dois lados, com a sua indiferença bonita, aquela natureza que não precisa da gente para existir, e existe com uma dignidade que a gente podia aprender com ela. Quilômetros iam passando sob as rodas do caminhão, com aquela monotonia que é, ao mesmo tempo, o fardo e a graça da vida que escolhi. Cada quilômetro é um quilômetro que fica para trás e um que vai aparecer na frente. A conta nunca zera. A estrada não tem ponto final para quem vive dela, só destinos provisórios e retomadas inevitáveis. Em algum ponto entre Guaraí e o trevo que me levaria para Anápolis, o sol passou do alto do meio-dia para aquele ângulo de tarde que entra pela janela lateral e aquece o lado direito do rosto. Eu deixei. Tinha faz quanto tempo que eu não deixava o sol da tarde me alcançar dentro do caminhão. Eu sempre baixava a viseira, ou desviava o rosto, ou ajustava o espelho para tirar o reflexo. Aquele hábito automático de quem não quer ser incomodado. Dessa vez, deixei ficar. O calor no rosto era simples e real como poucas coisas são. E eu fui dirigindo assim, com o sol de lado, pensando nas pessoas que aparecem na nossa vida quando a estrada decide que chegou a hora, nesses encontros que a gente não programa, e que mudam alguma coisa por dentro de um jeito que só se percebe depois,
Quando olha para trás e vê que havia um antes e um depois, e que a linha que separa os dois foi uma mulher descalça na beira de uma estrada de Goiás, num fim de tarde de outubro. A estrada devolve. Não o que a gente perdeu, porque isso ela não tem como devolver, mas devolve outra coisa. Devolve a gente para nós mesmos, às vezes, nessas horas improváveis, nesses encontros que não pedimos e que chegam com aquela força silenciosa das coisas que são maiores do que o acaso. Eu tinha saído de casa aquela manhã com uma carga para entregar e uma solidão que eu já não questionava mais, de tanto que ela tinha virado paisagem. Voltava com a carga atrasada, a solidão ainda lá, mas com alguma coisa diferente dentro dela. Uma janela aberta onde antes havia só parede, uma pergunta que não assustava mais, um número de memorial de sindicato salvo no celular, uma mãe em Anápolis separando fotos numa caixa, e em algum lugar no Tocantins, um ônibus seguindo norte acima com uma mulher de blusa cinza que olhava pela janela escurecida em direção a uma irmã, a uma cidade, a uma sala de aula cheia de crianças de 5º ano que ainda não sabiam que ela estava voltando. Às vezes é isso. Às vezes o suficiente é exatamente isso. Um homem que para o caminhão, uma mulher que segura a lanterna, uma manta de crochê nos ombros, um portão trancado na madrugada. Um abraço numa plataforma de rodoviária que dura 4 segundos e que você carrega por muito mais tempo do que isso. A estrada seguia. E eu com ela, mas diferente, mais inteiro de um jeito que faz muito tempo eu não era.